Boa noite, a paz, vocês estão bem? Estão preparados? Gênesis 25, 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela. Por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Aqui a história de Rebeca gerando Esaú e Jacó. 2 nações, gêmeos. Eles já disputavam no ventre, mas Deus deixa claro que o mais novo reinaria sobre o mais velho. Esaú nasceu primeiro, Jacó veio na sequência. Os meninos cresceram. Esaú era mais caçador, era mais bruto. Jacó era mais de boa, cuidava mais das coisas ali, da casa, do rebanho, das coisas mais de perto. E Isaac era mais chegado em Esaú. Rebeca era mais chegada em Jacó. E eles cresceram e Isaac envelheceu. E quando Isaac envelheceu, Isaac chamou Esaú e falou: meu filho, vá caçar. Traga vai caçar um animal para você fazer uma sopa deliciosa para mim, para que eu coma e te abençoe antes de morrer. Porque o abençoado era o primeiro. A primogenitura, a bênção do primogênito era dado para o primeiro. Então quando Rebeca escuta isso, ela fala: meu Deus, Deus falou para mim que o segundo ia reinar sobre o primeiro. Eu preciso fazer alguma coisa, algo que eu e você nunca pensamos. Vamos ajudar a Deus, porque vai que Ele não consegue cumprir o que Ele prometeu. Então ela tem uma brilhante ideia. Ela chama Jacó e dá uma ordem para ele: você vai pegar as roupas do seu irmão, eu vou preparar uma sopa deliciosa e você vai se passar pelo seu irmão e você vai receber a bênção. Num primeiro momento ele fala: meu Deus, como assim? Eu sou lisinho, meu irmão é peludo. Meu pai vai saber que eu estou enganando ele. Então ela fala assim: caia sobre mim essa maldição, só faça o que eu estou mandando. E ela fez. E ele se vestiu com a roupa que cheirava Esaú e foi lá e se passou pelo irmão. E o pai até não enxergava direito e ficou: peraí, mas a voz é outra, peraí, mas não é, deixa eu pôr a mão. E sentiu os pelos da roupa. Enfim, abençoou Jacó. É claro que essa história você já conhece. Esaú não estava muito preocupado com isso. Ele era um homem mais bruto, ele era da caça, como eu disse. Então quando ele estava com fome, um pouco antes disso, ele estava com fome. Jacó falou para ele: eu faço a comida. Jacó estava fazendo a comida e Esaú estava com fome. Então ele falou assim: ai, me dá então essa comida aí. Aí Jacó falou: só se você me der o direito da bênção, da primogenitura. Ele falou: tá bom, dá aqui que eu quero comer. Ou seja, ele não estava muito preocupado. Mas quando ele fica sabendo o que Jacó fez, meu Deus, foi um caos. A pressa nos faz esquecer que Deus sabe o que faz. Rebeca tinha recebido uma palavra clara de Deus. Ela sabia que Jacó era o escolhido. Mas no momento da bênção ela se desesperou. E se eu não fizer nada? E se eu não agir agora, Esaú vai ser abençoado. Ela esqueceu que quem fez a promessa é o mesmo que tem o poder para cumpri-la. Rebeca ouviu de Deus. Ela acreditou, mas ela não confiou no processo. E como isso acontece com a gente? A gente acredita, mas a gente tem dificuldade de acreditar, de confiar no processo. A promessa era real, mas o processo foi forçado. Não foi da maneira como foi planejado por Deus, ou teve uma intervenção humana. A promessa era verdadeira, mas Rebeca e Jacó não confiaram no tempo e no modo de Deus agir. E quantas vezes a gente acredita, mas a gente quer garantir
que a promessa de Deus se cumpra do nosso jeito. Ai, mas vai que, né? Vai que não dá certo, deixa eu dar uma ajuda para ele, deixa eu intervir. Quem nunca teve o desejo, quem nunca quis ajudar a Deus, quem nunca ajudou e deu ruim? Não tem como dar bom, não tem. Quantas vezes a gente quer agir? A ansiedade é a desconfiança disfarçada de pressa. Você sabe o que Deus te prometeu, mas você tem a falsa ideia que se você não agir, não fizer a sua parte, as coisas não vão acontecer. E eu te pergunto, qual é a sua parte? Tem gente que até fala que é versículo. Ai, como diz na Bíblia, você faz a sua parte, Deus faz a dele. Não está na Bíblia. A nossa parte tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Vai ter momentos em que Deus vai dizer: arregaça a manga, minha filha, dá o passo de fé, meu filho, e a gente vai ter que fazer. Mas vai ter momentos em que a gente não vai poder fazer nada, e isso é obedecer. Isso é fazer a nossa parte. A parte mais difícil, não fazer nada. Mesmo que pareça que, meu Deus, se eu não fizer, não vai acontecer. A parte mais difícil, não fazer nada. Quando a gente entende que a gente precisa ouvir o céu, e se a gente não ouvir o céu, a gente vai meter os pés pelas mãos, a gente vai se apressar, vai forçar a situação. Quantas pessoas manipulando, quantas pessoas mentindo, se antecipando. E quando você tenta ajudar a Deus do seu jeito, isso traz conquistas vazias, e conquistas vazias traz peso. Jacó foi abençoado? Foi, mas saiu correndo, com medo, saiu como fugitivo. O irmão dele queria matar ele. Ele recebeu o que queria de forma errada, e passou anos longe da família. E Rebeca nunca mais viu o filho amado. Você pode até alcançar o que Deus prometeu, mas se for com a sua força, você vai carregar um peso que Ele não queria que você levasse. O caminho da bênção de Deus é a obediência e não a manipulação. Se você precisa forçar, esconder, mentir, controlar, isso não vem de Deus. Ah, mas lá no contrato eu preciso colocar isso, senão não é aprovado. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou. Ah, não vem de Deus. O que vem de Deus é perfeito e acontece de maneira natural, sem manipulação humana, sem intervenção humana. Quando nós queremos controlar, nós entramos em ciclos que nos prendem. Rebeca tentou controlar a situação do jeito dela, para garantir que Jacó recebesse a bênção que já era dele, porque Deus já tinha falado. Jacó entrou no plano da mãe, e mesmo recebendo essa bênção, o preço foi alto. Ele se tornou prisioneiro de um ciclo que ele mesmo alimentou. Sabe por quê? Ele enganou o pai para conquistar o que já era dele, por direito, por promessa. Ele não era o primeiro, mas ele era o escolhido. Você não precisa ser o primeiro, você precisa ser o escolhido. E quem escolhe é o Senhor. Ele mentiu para conquistar aquilo que era dele por promessa. Anos depois ele foi enganado pelo sogro. Preguei domingo passado. Trabalhou 7 anos para casar com Rebeca, e o sogro deu Lia para ela. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para então casar com Raquel. Falei Rebeca, né? Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Foi enganado. Ficou com Lia. E depois trabalhou mais 7 anos para trabalhar, para casar com Raquel. Ou seja, foi enganado, enganou e foi enganado. O que ele usou para controlar, o engano, foi exatamente o que voltou contra ele. Não adianta. O que você planta, você colhe.
tudo que você conquista tentando controlar, você terá que manter com a força dos seus próprios braços, e isso é cansativo, isso é pesado, isso é prisão para as nossas vidas. O ciclo não parou por aí. Jacó passou a vida tentando controlar as coisas, o rebanho, as estratégias, o futuro, até que um dia os próprios filhos mentiram para ele. Que filho? José. Os filhos venderam José como escravo e mentiram para o pai, dizendo que José tinha morrido. Ou seja, a mentira, o engano fazia parte dessa família, algo que se repetia. O engano virou uma herança. Talvez você esteja como Jacó, trabalhando dobrado por algo que Deus já tinha preparado para te dar. Talvez você viva dizendo: parece que minha vida dá voltas, meu Deus, eu nunca saio do lugar. Pode ser que o problema não seja o tempo, mas seja o controle. Toda vez que o controle sai das mãos de Deus e vem para as nossas mãos, ai meu Deus, a gente entra num ciclo de frustração, de desgaste, de medo, e sabe do que? De tentativa de reparação, porque sempre dá errado, e aí a gente tem que o quê? Reparar. Sofrimento em vão. Deus não quer que a gente sofra. Toda vez que a gente quer ter o controle, a gente se frustra. As áreas onde mais tentamos ajudar a Deus hoje: a vida amorosa, casamentos fora do tempo, alianças que Deus não ordenou, e são as desculpas: não, eu vai converter depois, vai melhorar depois. A gente se engana. Ministério, pessoas que assumem chamados sem preparo, sem tempo com Deus. Meu Deus, não tem como viver o ministério sem tempo com Deus. Se lançam antes da hora, sem cruz, sem humildade. Aquele que não pegar a sua cruz e seguir, não tem como. Não tem como ministério sem cruz, sem humildade. Senão, sabe o que acontece? Você vai se queimar e vai desviar um monte de gente. Na área financeira, investimentos sem direção de Deus. Tomam decisões por ganância, não por fé, e se frustram. Que mais? Justiça com as próprias mãos. Eu quero controlar isso. Vingança disfarçada de correção. Falam o que Deus ainda não mandou, age sem sabedoria. Quando você tenta ajudar a Deus, você só atrasa o que Ele quer fazer. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. O tempo todo, a gente tem que voltar para o lugar que a gente tem que ficar. Um lugar de obediência. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Põe a mão no bolso, dobra o joelho e ora, e espera. Porque muitas vezes a gente quer agir. Porque muitas vezes a gente coloca: se eu não fizer, se eu não falar com aquela pessoa, se eu não bater naquela porta, se eu não intervir. Esperar é confiar que o silêncio de Deus não é ausência, mas é preparação. Esperar é guerrear contra a ansiedade com adoração. A ansiedade vai embora enquanto você adora. É uma guerra na nossa mente, como foi pregado quinta-feira. Na quinta-feira passada, a retrasada. Guerra na mente. Adora. A gente tem que adorar. Esperar é abrir mão do controle para se manter no centro da vontade de Deus. Rebeca talvez tivesse se esquecido de que o tempo de Deus é perfeito. Ela quis antecipar o agir divino e plantou dor. O que teria acontecido se ela não tivesse agido? Como teria acontecido? Nós nunca vamos saber. Mas certamente Jacó teria recebido a bênção, porque Deus disse que ele reinaria sobre o irmão dele. A gente nunca vai saber.
mas certamente seria o jeito certo, o jeito perfeito, sem engano, sem fuga, sem culpa, sem sofrimento. Você pode até ter boas intenções, pode até estar tentando fazer o que é certo, mas se você está tentando ajudar a Deus fora da obediência, você está atrapalhando o propósito. Para de querer ajudar Deus. Hoje Deus está nos chamando a entregar aquilo que nós estamos tentando controlar. É pegar o controle e falar: pega, eu não vou pegar de volta. Eu estou te entregando o controle da minha casa, Senhor. O controle da minha vida, o controle do meu casamento, o controle do meu relacionamento, o controle da minha empresa, o controle das minhas finanças. Eu estou te entregando o controle. Entregar o controle é não tentar forçar um relacionamento, é não querer abrir a porta na marra, é não querer antecipar um plano. A promessa continua de pé. As promessas que Deus disse a nosso respeito estão na palavra, e elas nunca vão passar. As promessas de Deus continuam em pé. O nosso coração precisa estar no lugar certo para receber essas promessas com paz, com honra e com maturidade. Deus nos prepara. Deus não se esqueceu de você e de mim. Ele só não quer que a gente colha um fruto que ainda não amadureceu. Esperar é confiar que Deus sabe o que está fazendo, quando está fazendo e como está fazendo. O que Ele quer de nós é confiança. Não confiança da boca para fora, mas confiança de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. A gente não precisa ajudar o Senhor. Ele pode fazer tudo sozinho. E quando Ele nos chama para uma missão, Ele está nos dando o privilégio de participar dela. Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele conhece o futuro, Ele sabe o nosso último dia de vida, Ele já preparou tudo o que vai acontecer. Então, se você for alistado, como você já foi, exército, cumpra o que Ele disser para você fazer. Mas quando Ele falar para você, não faça nada, apenas creia, apenas espere e confie, obedeça. Como eu disse, coloca a mão no bolso, dobre o joelho e agradeça. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra. Perdão porque muitas vezes falamos que confiamos, mas somos tão bombardeados que queremos agir do nosso jeito, buscar as nossas estratégias, manipular, nos antecipar, fazer aquilo que a gente acha que pode fazer, fazer a nossa parte, quando na verdade a parte que mais te agrada é um coração contrito, um coração rendido, um coração que confia, não da boca para fora, mas um coração que confia e obedece. Perdoa por muitas vezes agirmos sem a Tua autorização. Perdoa-nos por muitas vezes arrumarmos tanta confusão, atrairmos os abismos um atrás do outro, porque achamos que precisamos fazer alguma coisa. Quantos anos vivemos nessa mentira? Porque se não fizermos, nada vai acontecer. Isso é uma mentira do diabo. E nós estamos colocando essa mentira por terra agora, no nome de Jesus. Porque nós confiamos num Deus que tem o controle de todas as coisas. E nós queremos fazer somente aquilo que o Senhor pede para a gente fazer. Somente aquilo que nos cabe fazer. Nós não queremos antecipar as coisas. Não queremos colher um fruto que ainda não está pronto. Nós queremos viver a promessa. Nós queremos viver a promessa com maturidade.
Não sabemos o que poderia ter acontecido se Rebeca não tivesse agido, mas sabemos que o erro foi alto demais. Jacó foi abençoado, Esaú também foi. De Jacó veio Israel, veio as 12 tribos, veio o povo de Deus. A promessa se cumpriu, mas houve muito sofrimento no meio do caminho. A gente não precisa passar por aquilo que o Senhor não planejou. Nós queremos receber a promessa que já está preparada para nós, no tempo certo, da forma certa, confiando totalmente, plenamente no Senhor. Obrigada, Deus, por essa palavra de amor, de um pai que cuida dos filhos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.